Olá pessoal, eu sou o Leonardo Marcelino e estamos de volta para continuar o nosso curso de Arquitetura Orientada a Serviços e Web Services. Nesse módulo, nós veremos conceitos relacionados aos Web Services e suas arquiteturas. Além disso, nós veremos também os principais padrões e especificações que são cobrados em concursos públicos, como o SOAP, o WSDL, o DDI, o WS Security e o padrão arquitetural REST. Como referência para esse módulo, nós utilizamos as próprias normas oficiais dos padrões, que são publicadas normalmente pela W3C ou pela OASIS, e além das especificações, nós utilizamos alguns livros, entre eles a nona edição do livro Engenharia de Software, do Somerville, e o livro Web Services Essentials, do Ethan Cerami. Somado a isso, durante o curso, muitas vezes nós vamos fazer referências a conceitos que são apresentados nos tutoriais da W3 Schools. A importância desses tutoriais é que tem uma quantidade de questões muito grande que são tiradas deles. Só que nós temos um problema. Nós veremos que esses tutoriais, em alguns casos, eles foram confeccionados a partir de algum draft de especificação e vai apresentar algumas vezes informações incorretas quando nós compararmos os tutoriais do W3 Schools com as normas oficiais. Durante o módulo, quando isso ocorrer, nós vamos indicar, mostrando inclusive algumas questões que se basearam nessas inconsistências dos tutoriais da W3 Schools. Lembrando que a referência completa sobre esse módulo de Web Service vai estar descrita no final desse PDF. Vamos iniciar o nosso módulo apresentando o conceito de arquitetura orientada a serviços de acordo com o modelo de referência da OASIS. SOA é um paradigma para organização e utilização de recursos distribuídos que estão sob o controle de diferentes domínios proprietários. Então nós temos que SOA é um paradigma, ou seja, um conceito. Não é uma implementação, SOA também não é um produto. SOA também não está relacionada diretamente a nenhuma linguagem, plataforma ou tecnologia. Então nós temos que SOA é um conceito abstrato. Como a definição apresenta, SOA é um paradigma. SOA apenas vai apresentar, ou melhor, conceituar, uma maneira de se utilizar recursos localizados em diferentes lugares, visualizando a entrega das funcionalidades que esses recursos provêm como serviço. Outro conceito que abordaremos é o de serviço e também foi extraído do modelo de referência da OASIS. Serviço é um mecanismo que permite acessar um conjunto de recursos no qual o acesso é fornecido por meio de uma interface, descrita e exercitada consistentemente, de acordo com restrições e políticas especificadas pela descrição do serviço. É oferecido por uma entidade, o provedor de serviço, para uso de terceiros, o consumidor de serviço, sem, contudo, haver necessidade desses terceiros conhecerem o provedor de serviços, podendo, inclusive, fazer uso do serviço de forma a extrapolar o escopo original concebido pelo provedor. Dessa definição da OASIS, nós podemos extrair que um serviço, ou melhor, o ambiente onde o serviço se insere é composto de duas entidades, o provedor e o consumidor de serviço. Então nós temos que em um serviço ocorre uma comunicação entre o provedor que fornece o serviço e o consumidor que utiliza esse serviço que é oferecido pelo provedor. Dessa descrição, nós também podemos perceber que um serviço ele é composto por uma interface. Essa interface, conforme nós podemos ver, ela é descrita e exercitada consistentemente,
de acordo com algumas restrições e políticas. Então nós temos que a interface ela funciona restringida por políticas e regras, e essas políticas e regras vão estar em uma descrição do serviço. A interface ela vai ser usada pelo consumidor do serviço para descobrir quais são as funcionalidades, invocar essas funcionalidades que o serviço fornece. E lembrando que a interface ela é bem definida e descrita de forma abstrata, ou seja, ela apenas mostra as funcionalidades que o serviço fornece. O serviço, então, no contexto da SOA, vai ser a sua unidade básica. Podemos dizer que o serviço é o tijolo da arquitetura orientada a serviços. Para nos orientarmos a respeito de quais as versões dos padrões e especificações que nós veremos durante esse módulo, nós vamos utilizar o IPING, que é o Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico. Inclusive, nós podemos utilizar o conteúdo ou as informações a respeito de versões que são apresentadas no IPING para possíveis recursos em questões. Lembrando aqui que a versão do IPING que nós vamos abordar nesse slide é a de 2012. No item 10.1.4, o IPING recomenda a adoção gradual da arquitetura orientada a serviços como diretriz técnica para a integração de sistemas de informação. Já no item 10.1.5, o IPING afirma que as tecnologias de web services são recomendadas como solução de interoperabilidade. Então nós temos que o IPING recomenda a adoção de SOA e também afirma que os web services são recomendados para resolver o problema de interoperabilidade entre as aplicações. Passando para as versões dos padrões, a tabela 17 do item 10.4, especificações técnicas para áreas de integração para o governo eletrônico, apresenta as versões de especificações de web services que podem ser aceitas pelo governo eletrônico. Nós temos então como especificações adotadas para o protocolo de acesso a web services, nós temos o SOAP na versão 1.2 e o HTTP na versão 1.1 para web services do tipo REST. Como linguagem de definição do serviço, nós vamos ter o WSDL 1.1. Notem que a versão de WSDL adotada no IPING ela é uma especificação com status Note. E para infraestrutura de registro, o IPING adota o UDDI na versão 3.0.2. Como especificações recomendadas para intermediação ou federação de identidades, nós vamos ter o WS Security na versão 1.1 e o WS Trust na versão 1.4. E para especificações ainda em estudo, nós vamos ter como linguagem de definição do serviço o WSDL 2.0 e para infraestrutura de registro o EBXML. No tutorial de Web Services da W3 Schools, nós encontramos a seguinte definição. Web Services são componentes de aplicativos baseados em XML, autocontidos, autodescritivos, que se comunicam usando protocolos abertos. Eles podem ser descobertos com o DDI e podem ser utilizados por outras aplicações. Os web services, sendo baseado em XML, vai garantir uma padronização de linguagem e uma definição integrada de tipos de dados.
Quando nós dissermos que um web service ele é autocontido, nós estamos dizendo que eles são construídos de forma que tudo aquilo que o serviço necessita está dentro de seu próprio escopo. Ou seja, um web service não vai transmitir nenhuma informação de estado e também não vai depender de informação de estado de um outro serviço ou aplicação que ele utiliza. Dizer que um web service é autodescritivo, nós estamos afirmando que ele não necessita de documentos ou informações externas para que suas funcionalidades possam ser conhecidas. É bom ressaltar aqui que essa autodescrição que o tutorial apresenta na definição de web services, ela não engloba a semântica do serviço e também não se aplica aos requisitos não funcionais, como, por exemplo, desempenho, segurança, políticas, SLAs, etc. Ou seja, a autodescrição ela só diz respeito às funcionalidades que o serviço possui e como essas funcionalidades podem ser invocadas. Outro item que destacamos dessa definição é que os web services utilizam protocolos abertos, ou seja, protocolos padronizados, não proprietários e abertos, que são importantes para a manutenção da interoperabilidade entre as aplicações. E por ser baseado em XML e comunicar utilizando protocolos abertos, os web services podem ser utilizados por outras aplicações. Um serviço pode ser utilizado como componentes em portais, aplicações corporativas, etc. Se uma determinada aplicação precisa da funcionalidade que um serviço fornece, então basta que esse serviço seja invocado pela aplicação, ou seja, a aplicação pode utilizar um serviço e, para isso, basta que ele possua as informações fornecidas pela interface de como e quais são as funcionalidades que o serviço entrega. Além disso, no caso específico desse tutorial do W3 Schools, é citado explicitamente, que os web services podem ser descobertos usando o DDI. Nós vamos discutir mais a respeito disso mais adiante, quando nós estivermos analisando as arquiteturas de web services. Um serviço web pode ser visto como uma lógica de uma aplicação que está disponível programaticamente e acessível através da internet, ou através da web, melhor dizendo. Ele pode ser visto, então, como um componente de software que fornece uma interface bem definida que permite acessar funcionalidades, ou seja, as capacidades de uma aplicação. Para entregar essas funcionalidades, um serviço web vai utilizar a infraestrutura de redes de computadores, por meio da internet ou da intranet. No tutorial da W3 Schools, nós temos que os web services podem ser utilizados para o reuso de componentes, ou seja, para a utilização em aplicações, portais, etc., através da composição. Por exemplo, nós podemos utilizar os mashups, mapas como a API do Google, ou serviços de conversão de moedas, meteorologia, etc. E outra utilidade seria a conexão de aplicações. Ou seja, nós temos aplicações em diferentes ambientes, em diferentes plataformas, como JEE ou .NET, ou mesmo sistemas legados, e o serviço web pode ser utilizado para fazer com que essas aplicações se comuniquem. Ele seria, então, o integrador de aplicações de ambientes e plataformas diferentes. Na imagem que é exibida nesse slide, nós podemos ter uma ideia do funcionamento do serviço. Nós temos aqui, onde está desenhada essas engrenagens, seria a ideia de a implementação de alguma funcionalidade. Ou seja, nós temos uma aplicação que realiza alguma funcionalidade, que possui algum método ou um grupo de métodos que entrega uma determinada funcionalidade. Essas funcionalidades que são implementadas em um ambiente tecnológico específico, elas são abstraídas e descritas por um serviço web.
Então, no serviço web, nós vamos ter apenas a funcionalidade X, por exemplo. Essa funcionalidade X, ela é implementada por meio de objetos e métodos, e ela simplesmente vai ser descrita, ou seja, vai ser apresentada a sua funcionalidade, quais os tipos de dados que essa funcionalidade aceita e como se fazer para conectar com essa funcionalidade. Com essa abstração, o serviço web trafega utilizando a infraestrutura de rede, tanto internet como intranet, e chega até o seu consumidor ou o cliente do serviço. O cliente do serviço apenas vai enxergar qual a funcionalidade. Ele precisa, por exemplo, de um serviço de conversão de moedas. Para ele não interessa como esse serviço de conversão de moedas é implementado, se é em Java, se é em .NET, se é em PHP, se é em Ruby. Para ele isso não interessa. O que interessa é que ele precisa desse serviço. Então ele utiliza a descrição do serviço para se conectar a um fornecedor que vai entregar aquela funcionalidade que o serviço propõe. Essa é mais ou menos a ideia de como se funciona um serviço web. Dentre as características dos web services, nós discutiremos aqui apenas 5 delas. Essas características que nós vamos apresentar, algumas delas constam no Guia de Orientação para a Implementação de Web Services do Governo Eletrônico. No contexto dos web services, a troca de mensagens entre aplicações ocorre com o uso de protocolos padrões da internet, como o HTTP ou o XML. Tendo o XML como linguagem base para a troca de mensagens, a forma mais comum de se implementar web services é com o uso do protocolo SOAP. Outra forma, utilizando o XML, apesar de ser anterior ao SOAP, é o XML-RPC. Ele define como fazer chamadas a métodos remotos usando o XML. É bom lembrar aqui que as mensagens SOAP também oferecem esse recurso de chamada a métodos remotos. E além da troca de mensagens usando o XML, nós podemos também implementar web services utilizando apenas o protocolo HTTP. É o caso dos web services do tipo RESTful. Os web services também são caracterizados por seu foco na independência, ou seja, a utilização de um serviço web não depende de plataforma ou sistema operacional sobre os quais a aplicação que realiza as funcionalidades do serviço roda, e também não depende da linguagem de programação ou de tecnologia em que a aplicação foi implementada. O serviço apenas vai indicar quais são e como são acessadas as suas funcionalidades. Os web services têm sua estrutura baseada em XML e utiliza essa linguagem para representação e transporte dos dados entre camadas. Então, o uso do XML como linguagem padrão vai facilitar a interoperabilidade entre aplicações construídas em ambientes diferentes. O XML, então, pode contribuir para eliminar as dependências que possíveis implementações possuam no processo de comunicação entre elas. Outra característica é o baixo acoplamento, e com relação ao baixo acoplamento, nós vamos apontar aqui 3 perspectivas em que esse baixo acoplamento pode ocorrer. O primeiro sinal de baixo acoplamento que nós podemos perceber é na definição da interface de um serviço web. Como a interface é uma descrição abstrata das funcionalidades, a implementação do serviço pode ser alterada sem que isso comprometa a habilidade que o consumidor do serviço tem em interagir com o serviço. Ou seja, nós temos uma interface que é abstrata e para o consumidor de serviço não interessa a sua implementação. Dessa forma, a implementação pode variar, que isso não vai impactar na forma com que o consumidor do serviço utiliza o serviço. Outro fator é que os recursos e conceitos que fundamentam os serviços web
permitem que o acoplamento entre o consumidor de um serviço e o seu provedor seja reduzido. Entre as formas de diminuição desse acoplamento, nós podemos citar a possibilidade de a descrição do serviço definir mais de um endpoint para que o consumidor possa se conectar. E, além disso, nós também temos a possibilidade do uso de serviços virtualizados, onde a conexão do consumidor é feita com o barramento corporativo, e a conexão com o provedor físico passa a ser de responsabilidade do ESB. Há também a redução de acoplamento nos relacionamentos de um serviço com os outros serviços. Um serviço web é projetado para não manter estado durante sua interação com aplicações ou outros serviços. Então, a comunicação vai ocorrer por meio de troca de mensagens com foco na dependência mínima, ou seja, a interação de um serviço com outro é por meio de mensagens. Então, nós não vamos ter uma dependência de um serviço com outro, e isso também traduz um baixo acoplamento do serviço web. Temos também como característica a granularidade grossa. Essa característica pressupõe que os serviços web fornecem uma forma natural de definir serviços de granularidade grossa que acessam a quantidade adequada de lógica de negócio. Para entender isso, primeiramente, nós devemos lembrar que a interface do serviço apresenta apenas suas funcionalidades em um alto nível de abstração. Como essas funcionalidades vão ser implementadas, se com vários objetos, métodos ou inúmeros procedimentos, não interessa para o serviço web. Então, nós temos que a funcionalidade é de granularidade grossa e os objetos, métodos ou procedimentos que implementam são de granularidade fina. Apresentadas as características do serviço web, vamos passar a alguns exercícios. O primeiro é do CESP de 2010, acerca de interoperabilidade de sistemas, Web Services e arquitetura IPING, julgue os próximos itens. A tecnologia Web Services e o uso do Simple Object Access Protocol, o SOAP, são recomendados pelo IPING, que não recomenda o uso do HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Essa questão está errada e o erro dela vai estar aqui na questão de que o IPING não recomenda o uso do HTTP. O IPING ele adota o SOAP na sua versão 1.2 e também adota o HTTP na sua versão 1.1. O HTTP na sua versão 1.1 é adotado para a implementação de Web Services utilizando o padrão arquitetural REST. Próxima questão, também do CESP, essa é de 2009. Com relação a SOA e Web Services, assinale a opção correta. A interface de Web Service define os dados disponíveis e como eles podem ser acessados, de modo a que o fornecimento de serviços seja independente da aplicação que o utiliza. Na interface de serviços, nós temos informações sobre as funcionalidades, sobre os parâmetros para invocar essas funcionalidades e sobre os tipos de dados que esses parâmetros aceitam. Além das informações sobre as funcionalidades, a interface também descreve como se conectar ao provedor de serviço, ou seja, como podemos acessar o serviço desejado. As informações disponíveis na interface são abstratas e se restringe a informar o que o serviço faz. Então, a aplicação que utiliza o serviço não vai ficar dependente do fornecedor desse serviço, pois ela vai precisar apenas da funcionalidade que o serviço entrega. Então, essa opção está correta. Passemos para o próximo item. Letra B. Conceitualmente, os scripts de serviço consideram que um provedor de serviço
o oferece pela definição de seus dados e pela implementação de sua funcionalidade. Primeiro, vamos entender aqui, ou melhor, vamos considerar que os scripts de serviço são as descrições do serviço. Então, nós temos que na descrição há informações sobre como acessar o serviço e sobre como invocar as suas funcionalidades. Mas nós não temos informações sobre como essas funcionalidades devem ser implementadas. Então, o erro aqui nesse item é implementação. Ou seja, os scripts de serviço ou as descrições do serviço não apresentam informações sobre como as suas funcionalidades são implementadas. Próximo item. Os serviços podem ser oferecidos por qualquer cliente de serviços dentro ou fora de determinada organização e tornam públicas as informações sobre o serviço para que os usuários autorizados possam utilizá-la. Bom, os serviços não são oferecidos por qualquer cliente. Os serviços são oferecidos por qualquer provedor de serviços. Aí realmente, não importa se o provedor de serviço ele se localiza dentro ou fora da organização. O provedor de serviço, então, fornece informações a respeito do serviço que ele provê e, a partir dessas informações, os clientes utilizam os serviços. Um detalhe a discutir nesse item é a respeito do termo públicas. Se olharmos num contexto mais geral, nem sempre as informações dos serviços precisam ser públicas. Por exemplo, imaginemos que esse provedor de serviço é interno à organização e o consumidor do serviço também é interno à organização. Nesse cenário, as informações que são disponibilizadas sobre o serviço, elas não precisam ser públicas, elas podem ser privadas e restritas ao âmbito da organização. Próximo item, letra D. São padrões de web services o SOAP, o WSDL e o DDI, todos baseados em HTTP. Não, incorreto. Eles não são baseados em HTTP, eles são baseados em XML. Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Com isso, encerramos a primeira aula do módulo de Web Services e na próxima aula nós continuamos. Até lá!